Muniain, Jair dos Santos, Roger Machado, André Jardine, Tite. Cara, são muitas atualizações para trazer para você sobre a janela do Botafogo. Fato é que ninguém chegou ainda. E o Botafogo segue sua preparação com o time sub-23 para começar o Campeonato Carioca. Ontem, pela Copinha, o time estreou com sub-17 e de virada, com uma arbitragem contra o clube, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória contra o Fast Club. Vem comigo que eu te conto absolutamente tudo a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos diários para você, torcedor do Botafogo. Já somos 140 mil apaixonados pelo Botafogo seguindo o canal do Manel. Portanto, faça a sua parte em todas as redes. Siga o canal do Manel para a gente poder doutrinar esse algoritmo a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses, que assim como você, gostam de conteúdos como esse. Bom, vamos lá. A primeira do dia é que o Bernardo Gentili, ontem, às 10 horas da noite, soltou a informação que não procede a informação de que Roger Machado foi procurado pelo Botafogo. Gente, na boa, não faz o menor sentido pensar em Roger Machado. Quando essa notícia saiu ontem, eu logo gravei um vídeo dizendo justamente que não faz o menor sentido pensar no Roger Machado. E que pese ele ter feito um segundo turno brilhante pelo Internacional, claramente ele não tem o perfil da SAF Botafogo. Agora, muito estranho o seu empresário dizer que, de fato, houve uma sondagem informal. Provavelmente alguém do Botafogo bateu algum papo com ele sobre diversos assuntos, podem ser amigos, as pessoas no meio do futebol se conhecem, e o cara resolveu soltar essa para dar uma valorizada no seu treinador. Mas não procede, eu prefiro ficar com a apuração do Bernardo Gentili. John Texel coloca Tite na lista de opções para treinador do Botafogo. Esse aqui causa muita polêmica. Muita polêmica. Muita gente não quer ver o Tite nem pintado de ouro no Botafogo. Aqui eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que todo grande treinador, o Botafogo tem que procurar, sem dúvida nenhuma, conversar. Por quê? A gente sabe que a vida útil de um treinador no clube demora pouquinho. Então, você conversa com todo mundo, você deixa as portas abertas e ali na frente, na hora que alguém te deixar na mão, se tem um Tite disponível no mercado, você já conhece, você já conversou e ele já conhece o projeto e fica mais fácil de você suprir uma saída. Eu fiz uma enquete perguntando se o torcedor aprovaria a chegada do Tite no Botafogo. E para mais de 2.000 pessoas, 88% dizem que não aprovam a chegada do Tite. Eu acho incrível o tamanho da rejeição que o ex-treinador da seleção brasileira, campeão mundial, com Corinthians, da Libertadores também, tem, só pelo fato de não ter encaixado uma boa passagem pelo Flamengo, né? Além do estilo de jogo dele, é claro que não agrada a ninguém. Seja como for, tá aí, essa aqui é a informação. Dentre tantas especulações que a gente tem visto por aí, uma que tem pego a galera nesse momento é essa aqui, ó. Uma alternativa a Jair dos Santos. No aguardo de Jair, Botafogo também buscou informações sobre Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield. O jovem de 21 anos tem negociações avançadas com o Cruzeiro. O Vélez é um time que revela bastante jogador. E aí, não é só o Cruzeiro que está de olho nele também. Segundo o blog do Diogo Dantas, o Palmeiras, o Bolonha da Itália e a Udinese também se interessam pelo zagueiro argentino. De acordo com o blog lá do Globo, o Botafogo recebeu o feedback de que essa transferência seria de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Baratinho não seria, mas se o Jair continuar enrolando, pode ser
uma alternativa. E aí, falando sobre Jair, ontem tivemos mais atualizações sobre o caso do zagueiro do Santos. Atualiza, mas resolver que é bom nada. A negociação do Botafogo por Jair permanece caminhando, mas não é certa ainda. O que está travando até o momento é alinhar todas as partes envolvidas. Só que não tem novidade nenhuma, né? O Santos quer 3 jogadores e os 3 não querem ir para o Santos, ou pelo menos parte deles não querem ir para o Santos. De início, o volante não deseja atuar por outro clube. Está falando aqui do Danilo Barbosa, tá? Danilo Barbosa não deseja atuar por outro clube brasileiro neste momento, quer permanecer no Rio de Janeiro. Que é óbvio, você está no campeão da Libertadores, no campeão brasileiro. Você vai fazer o quê no Santos? É óbvio que ele não quer ir. Não faz o menor sentido. Já o zagueiro vê com bons olhos uma ida para o Peixe. Lógico, né? O Walter não joga. Então, se ele não for lá emprestado para o Vitória, como tinha sido com obrigação de compra, que era o acordo do Botafogo com Vitória, ele vai para o Peixe. No caso do Walter, faz sentido ir para o Santos, porque com todo respeito ao Vitória, para ir para o Vitória é melhor ir para o Santos. O holofote, a vitrine de estar no Santos é muito maior. Mas não decidiu, pois conta com oferta de times de fora do país. Então, é uma coisa bem interessante também aqui saber que ele tem ofertas de time de fora do país. Por último, o Tiquinho, que ele gosta da ideia de atuar na Vila Belmiro, mas não deseja ser utilizado como moeda de troca. Os valores serão fechados quando se alinharem com os atletas. Cara, esse lance do Tiquinho aqui é o que pega talvez a maior parte das pessoas de surpresa, né? Porque o Tiquinho foi justamente a maior grita da torcida do Botafogo. Ah, não, como é que bota o Tiquinho de moeda de troca, que isso, que aquilo. E aí, surpreendentemente, o Tiquinho topa aí. Não sei. Enquanto eu não ouvi isso do atleta, eu não sei se eu acredito ainda que a apuração seja da Globo ou não. A gente sabe que tem muita especulação, muita informação desencontrada nesses momentos da temporada. A gente sabe como que funciona a janela de transferência, né? Não dá para tomar tudo como verdade, não. Olha aqui, ó, mais uma reforçando. A indefinição de Danilo Barbosa deixa negociações de Botafogo por Jair e Luan Cândido em stand-by. A verdade é que ele não. Isso aqui é informação do canal do TF, tá? Olha aqui, ó, Danilo seriam os atletas envolvidos, no caso do Jair, beleza. O volante também poderia ser cedido em definitivo ao Red Bull Bragantino, caso o Botafogo contrate por empréstimo com obrigação de compra o lateral esquerdo Luan Cândido. E aí o que acontece? O Danilo quer ficar, gente. O Danilo quer ficar. Na minha visão, eu acho que o Danilo é um excelente volante para compor elenco. Eu não negociaria o Danilo, a não ser que o Textor traga algum volante muito melhor. Mas qual volante que o Textor tem melhor do que o Danilo para trazer? Até agora não temos nome de nenhum volante. Portanto, já liberamos o Tietê e eu não liberaria o Danilo como moeda de troca para trazer nem o Luan Cândido e nem o Jair, cara. O Jair, eu acho que é o seguinte, é dinheiro, eu fico com o elenco, beleza? Acho que o Tiquinho é um jogador útil ao elenco, acho que o Danilo também é um jogador útil ao elenco. Essa é a minha opinião. Até que eu tenha um nome, que eu olhe e fale, poxa, esse cara é melhor do que o Tiquinho. Então, beleza, vamos liberar o Tiquinho. Pô, esse cara é melhor do que o Danilo. Então, eu libero o Danilo. Mas até lá, eu entendo muito a posição do jogador. Eu, se sou jogador, eu ia dificultar ao máximo sair. Sem dúvida nenhuma. Não faz sentido nenhum para o jogador deixar o campeão da América e brasileiro para ir para o Red Bull Bragantino brigar para não cair, ou para o Santos, que também tende a brigar para não cair. Outra notícia que pode ser uma cavada de empresário para pressionar negociações é a de que o Miguel Almiron está perto de jogar para o clube da MLS por 122 milhões de reais. Olha, com todo respeito ao Almiron, se os valores realmente forem 122 milhões de reais, esquece. Não faz o menor sentido contratar o paraguaio, ainda que ele tenha 7 anos de Premier League, aquela coisa toda, ele tem 30 anos. Não acho que vale a pena. Por esse dinheiro, por exemplo, eu prefiro trazer muito mais o Claudinho, que também já tem esse perfil de idade mais avançada do que trazer o Almiron. O Almiron é mais caro e mais velho do que o Claudinho. Ainda vai pegar uma vaga de estrangeiro. Bom, vamos lá. Informação do tabloide britânico The Sun, dizendo que o Charlotte FC está interessado aí por 16 milhões de libras no Almiron. De acordo com a publicação, o Almiron já esteve perto do Charlotte FC
na janela de meio de 2024, mas o clube da MLS acabou não topando pagar o que o time inglês pedia. Ele já atuou na Liga Norte-Americana defendendo o Atlanta United, o ex-time do Almada, na temporada 17 e também de 18. Os rumores de um possível acerto com Charlotte voltaram a aumentar depois das declarações de Christian Fuchs, auxiliar técnico do clube da Carolina do Norte e ex-campeão inglês pelo Leicester. Ele é um ótimo jogador, mas não quero falar sobre, pois ele ainda não assinou. Sempre há muitos nomes associados ao Charlotte FC e tudo que sei é que uma vez contratado, Almirão seria uma grande adição ao nosso clube e eu realmente gostaria que ele se juntasse a nós. Quer dizer, o Almirão tem um fã que é esse Christian Fuchs lá do Charlotte FC, que com certeza está trabalhando pelo convencimento dos dirigentes americanos na contratação do Almirão, mas na minha opinião não vale essa grana toda. Além do Botafogo, o Desan também cita Santos e Olympiacos da Grécia como outros clubes interessados pelo paraguaio. Interessante, essa notícia são mais movimentações do mercado, tá? São mais movimentações aí do mercado. Outra que tivemos nas últimas horas sobre atualizações é sobre Iker Muniain, que está 99% decidido a ficar no São Lourenço e ainda não respondeu o Botafogo, de jornalista argentino César Luiz Mello. O César Luiz Mello é um cara que acerta bastante, acerta muito mais do que erra. Então, se ele tem essa informação, muito provavelmente essa informação é quente. Jornalista da TYC Esportes, o Germán Gracia Grovo, havia noticiado mais cedo que o Botafogo elevara a proposta, teria elevado, né? Aumentou a proposta pelo jogador, com significativo aumento salarial. Por outro lado, Thiago Franklin informou que o Glorioso não havia respondido à contraproposta feita pelos representantes de Muniain sem avanços nas negociações nos últimos dias. Então, Muniain, pelo visto, segundo, cara, é aquilo, janela de transferência, sabe, né? É que nem a Band, em 15 minutos tudo pode mudar. Essa aqui é a verdade. Então, o Muniain, nesse momento, ainda não aceitou a proposta do Botafogo, ele tem lá uma boa situação no São Lourenço. Eu acho uma loucura esse cara não querer vir. Botafogo pagando mais do que o São Lourenço, com o projeto esportivo de conquistar todos os títulos e com a visibilidade do Super Mundial, com todo o respeito ao São Lourenço, não faz sentido nenhum ele ficar no São Lourenço. Mas aí é com o jogador, ele que tem que saber da vida dele, definitivamente não somos nós. Destaque na estreia, Cauã Zappellini enfatiza a ajuda dos meninos do Sub-17 em vitória do Botafogo na Copinha. Tá aí o rostinho do menino, para quem ainda não conhece, Cauã Zappellini é uma das joias da base do Botafogo. Autor do gol da virada sobre o Fast Clube por 2-1 na quinta-feira, ontem, né? Na primeira rodada da Copa São Paulo, o meia Cauã Zappellini destacou a ajuda dos meninos do Sub-17. O primeiro gol foi também de um atleta do Sub-17, semifinalista do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca da categoria, o lateral Kaique Pereira. A satisfação enorme de estar participando da minha primeira copinha. Começamos tendo um pouco de desequilíbrio e um pouco de ansiedade. Como um time grande, mantivemos o foco, conversamos bem no vestiário e voltamos muito melhor para o segundo tempo, disse Zappellini ao Sport TV. Enfatizar a galera do Sub-17 que nos ajudou muito. Entramos em campo focados na melhora do time e seguir focado na competição para fazer um ótimo campeonato. Completou o meia, que dedicou o gol aos seus familiares. Com o resultado, o Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo 1, com 3 pontos atrás do Votuporanguense no saldo de gols. O próximo jogo do Glorioso é domingo, às 19 horas, contra o Floresta do Ceará. Galera, o negócio é o seguinte, o Botafogo não é favorito para conquistar essa copinha. Os melhores jogadores de base que poderiam estar na copinha, que têm idade para estar na copinha, estão à disposição do treinador Carlos Leiria para a estreia do Campeonato Carioca.
Então, o Botafogo mandou um expressinho lá, basicamente composto pelo Sub-17 do Botafogo, com um jogador ou outro que não é Sub-17 e tem idade para atuar na Copinha. Mesmo assim, eu acredito que o Botafogo vai chegar nas fases agudas, porque o Botafogo hoje tem bons valores na sua base. Legal? Então, isso é o que temos de Copinha no momento. Temos aqui também uma matéria para comentar o diretor de psicologia, Paulo Ribeiro, que deixa o Botafogo. Decisão difícil, porém necessária. Essa daqui é uma das notícias que eu vou mais sentir, sem dúvida nenhuma, de comentar com vocês, porque o Paulo Ribeiro, cara, ele é um cara que chegou em 2018 no Botafogo. Ele roeu todos os ossos que você pode imaginar. Ele esteve no clube na queda para a Série B, ele esteve no clube no retorno, ele esteve no clube na virada para a SAF, ele esteve no clube quando o Botafogo perdeu em 2023 e ele nunca abandonou o barco. O cara estava lá, sempre trabalhando o mental do Botafogo. E aí o mental do Botafogo tirou onda em 2024. Você pode ter certeza que os muitos anos de trabalho do Paulo Ribeiro foram fundamentais para que o Botafogo fosse campeão brasileiro em 2024. Também da Libertadores, sem dúvida nenhuma. Hoje me despeço, por vontade própria, do Botafogo de Futebol e Regatas. Foi uma decisão difícil, porém necessária. Aprendi a amar essa instituição gigante e que vivi e participei intensa e calorosamente, de todos os seus dias até a sua glória eterna. Saio com a certeza que dei o melhor de mim e que deixo alguns amigos para toda a vida. Agradeço publicamente ao Anderson Barros e ao Zé Ricardo pelo convite em dezembro de 2018. Desejo mais sucesso ainda na temporada de 2025. Essas foram as palavras do Paulo Ribeiro, agora ex-diretor de psicologia do Botafogo. E você, o que você quer saber do Fogão que você ainda não sabe? Provavelmente os reforços, né? Porque o torcedor do Botafogo quer saber disso, quer saber de reforços. Mas, por enquanto, meu amigo, a janela do Botafogo segue sem definições. O Botafogo segue sem anunciar nenhum jogador. A única contratação que tivemos até o momento foi a do Jefinho, mas para muitos ela não conta porque o Jefinho já estava no Botafogo. E para muita gente também o Jefinho, na verdade, foi vendido para o Lyon só por uma jogada ali da SAF. Na verdade, ele sempre foi jogador do Botafogo, né? Enfim, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente se vê por aí. Fui!